Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer um tema muito legal pra vocês, que é como escolher o convite de casamento perfeito. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria, convite e identidade visual completamente exclusivos e quero te trazer todas as dicas que eu puder pra você escolher o convite de casamento perfeito pra você. Bom gente, pra eu poder falar sobre o convite de casamento perfeito, a primeira coisa que eu posso falar pra você é que o convite de casamento perfeito, ele tem que ser ideal pra você. Ele tem que ter a identidade e a cara de vocês, tá? Então a primeira coisa de tudo que eu posso trazer é a exclusividade e a autenticidade, tá? É muito importante você ter essa noção de que precisa traduzir quem vocês são. Isso vai tornar esse convite de casamento perfeito, porque é para cada casal. O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você. Agora, como são as formas que a gente pode aperfeiçoar esse perfeito de cada pessoa, né? Então eu vou trazer 3 dicas, 3 pontos importantes para você pensar e você aí sim vai conseguir definir o convite de casamento perfeito para vocês. Gente, eu acho que o primeiro ponto que você pode pensar para poder definir o convite de casamento perfeito é o estilo do casamento de vocês. O que a gente pensa quando a gente pensa em estilo? A gente pensa num estilo mais despojado, num estilo mais clássico, um estilo mais moderno, um estilo mais elegante. Então tem vários estilos que você pode pensar e você deve pensar o que você quer que o seu convidado sinta e o que você quer passar no dia do seu casamento. É um casamento mais despojado, mais tranquilo? É um casamento muito elegante, mais clássico? Ou é um casamento mais natureza, que é um meio termo? Então o primeiro ponto que você deve pensar é o estilo do seu casamento, tá? Como que a gente pensa nesse estilo? A gente pensa primeiro aonde vai acontecer esse casamento, né? Então o segundo ponto importante pra gente pensar é o local. Não necessariamente o nome do local, o local exato onde você vai realizar o casamento, tá? Mas o local que você gostaria que fosse praia, campo, igreja, salão. Então você pensando no local, você já consegue voltar no primeiro ponto, que é o ponto do estilo. Então você vai pensar, eu quero casar na praia? Não, então seu estilo já não é um casamento praiano. Eu quero casar de noite numa igreja e depois num salão? Então seu estilo já é mais clássico. Ou eu quero casar em meio à natureza, que vai ser ali um elegante, mas não vai ser totalmente despojado. Então assim, você pensando no estilo e alinhando o estilo ao local, que é o segundo ponto da nossa dica, você consegue entender um pouco mais do que você precisa passar para o seu convidado através do convite de casamento para que ele seja o convite perfeito para você e para os seus convidados. O terceiro ponto dessas dicas é o horário. O horário é uma coisa que influencia muito. Alguns noivos acham que o horário não influencia tanto e que pode deixar o horário para definir depois, mas o horário influencia demais no estilo e no local do seu casamento, tá? Então, o terceiro ponto que é muito importante você levar em consideração para você ter o convite de casamento perfeito é o horário. Qual horário que você quer fazer essa cerimônia? Você quer que a cerimônia comece cedo e aí você pega o entardecer? Você quer que a cerimônia e a festa aconteçam somente durante o dia ou somente durante a noite? Isso vai influenciar muito no local que você vai escolher e no primeiro ponto, que é o estilo do casamento de vocês, tá? Tudo isso tá interligado. Já sabe, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. E uma dica, se você tiver em dúvida sobre um tema e quiser procurar algum vídeo nosso, vai lá na barrinha de procura, coloca Dona Ameli mais o tema que você quer. Então, quero saber sobre convite clássico. Dona Ameli mais convite clássico. E assim por diante. Você vai achar todos os nossos vídeos e vai entendendo os temas que você precisa procurar. Bom, gente, então essas 3 dicas que eu dei são as dicas principais para você conseguir definir o estilo do seu casamento, você conseguir definir o seu convite perfeito, tá? São os 3 principais pontos que você tem que levar em consideração para aí sim poder ir para a parte do convite. Então vamos supor, se você quer um casamento, o estilo mais clássico, quer casar à noite e pensa no local que vai ser na igreja, você vai pensar imediatamente em um convite maior, talvez com letras metalizadas, trazendo um pouco de dourado ou um pouco de prata. Você vai pensar num convite mais clean, você vai pensar num convite talvez com letras cursivas. Então você já automaticamente pensa num convite mais clássico, tá? E esse convite mais clássico é o convite perfeito e ideal para o tipo de casamento que vai ser à noite, numa igreja com salão e mais classudo. Agora, se você pensa, por exemplo, em um casamento que vai acontecer no campo, no entardecer, vai pegar a parte da noite, mas a cerimônia começa no entardecer. Você vai ter bastante flor, integração com a natureza. Automaticamente você pensa num convite que não precisa ser tão grande. Você pode trazer o floral para dentro do envelope. Você pode pensar numa aquarela da paisagem sobreposta à parte do convite. Você traz um pouco mais de cor que o convite clássico, né? Você traz um pouco mais de cor mantendo a elegância. Um convite não tão grande e que você não vai ter tudo em metalizado, tudo em dourado, tudo em cobre, tudo em prata. Você vai ter pontos de cor e uma coisa um pouco
pouco menos metalizada, porque a gente está trazendo uma cerimônia para a parte da tarde, um sítio que mantém o convite sendo elegante, mas ao mesmo tempo não é uma coisa super classuda e clássica. Mantém a elegância sem ser aquele clássico super tradicional. E esse se torna o convite de casamento perfeito para um casamento no campo. Se você pensa, por exemplo, num casamento na praia, você pode trazer mais transparência, mais tons de azul. Então, automaticamente, você também não pensa num estilo muito clássico, você não pensa num horário muito de noite, você pensa no horário manhã para tarde e você não pensa num estilo muito metalizado, né? Então, assim, o local sendo na praia, você traz o que com relação ao estilo? Mais leveza. Você traz o que com relação ao horário? Manhã e tarde. Então, esses 3 itens que a gente fala de estilo, horário e local, eles sempre andam em conjunto, tá? Então, você pode trazer mais transparência, pensar num papel vegetal pro envelope, pensar numa aquarela da praia no convite, trazer cores, tons de azul e tons mais claros pro convite. Não necessariamente aquele convite grande, pelo contrário, você pode pensar num convite médio para pequeno, porque é um pouco mais leve, tá? Que é o que a praia pede. Então, isso sempre tá alinhado, tá? Estilo, horário e local sempre estão alinhados. E aí você vai ter o convite de casamento perfeito para cada ocasião. Uma coisa muito importante da gente falar é o traje das pessoas no casamento, que também vai estar alinhada com o que você vai apresentar através do seu convite. Então, se você apresenta um casamento que vai acontecer de noite numa igreja, depois num salão, ou, por exemplo, na igreja no Copacabana Palace, você vai trazer um convite maior, você vai trazer um convite com metalizado, você vai trazer um convite mais clássico e a pessoa vai entender que o traje ali é passeio completo, black tie, você vai trazer e vai apresentar isso no seu convite de casamento. Agora, se você apresenta um convite de casamento, de um casamento que vai acontecer de manhã ou de tarde na praia, a pessoa já entende que ela não vai de black tie, né? Que a mulher não vai poder ir com aquele salto enorme agulha, porque muitas vezes vai ser na areia. Se você vai casar no campo à tarde, é a mesma coisa, vai ter que ser um salto bloco. Então, essa parte do dress code também fica muito evidente quando você apresenta o convite de casamento perfeito e ideal para o seu evento, tá? Então, é muito importante você considerar que a sua identidade visual, ela tem que ser desenhada do zero para você, para que você consiga apresentar o seu evento da forma certa. Se você pegar um convite super clássico, enorme, com letras douradas, e a pessoa for ler, nossa, vai acontecer meio-dia em Búzios, não faz sentido, aquele convite não tá de acordo. Parece que você pegou o convite de uma pessoa que vai casar às 20 horas numa igreja no Copa e trouxe para um casamento na praia. Então, o convite de casamento perfeito é o convite que traz a identidade do casal e que traz a identidade do casamento para o convidado entender o estilo do evento que vocês estão buscando, tá? Então, o convite de casamento perfeito tem que ter a cara de vocês e a cara do casamento de vocês para vocês conseguirem transmitir esse primeiro contato que o convidado vai ter com o grande dia de vocês da forma correta e ideal. Um ponto muito importante da gente trazer para essa parte de convite de casamento perfeito são os papéis. A gente já fez alguns vídeos aqui, então você pode procurar aqui na barrinha de busca sobre papéis de casamento com a Dona Meli, tá? Os papéis são muito importantes e a gente consegue trazer esse estilo através dos papéis. Então, se a gente pensa num papel com mais transparência, a gente pensa numa coisa mais leve. Se a gente pensa num papel mais encorpado, a gente pensa num casamento mais clássico. Se a gente pensa num papel com tons diferentes, né, e com bastante cor, a gente pensa num casamento, de repente, à tarde num sítio. Então, são formas de você traduzir o estilo e traduzir a alma do seu casamento através do convite e da identidade visual. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal, comenta quais outros temas vocês querem ver por aqui pra gente poder estar sempre atualizando e trazendo as dúvidas de vocês. E não deixa de dar o like no vídeo pra você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo, tá bom? Um beijo!